pessoal! Olá! Bem-vindos, bem-vindas a todas as minhas corujas e corujinhas. Muito bom saber contar aí com a sua presença, com sua participação. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, todo o entretenimento nesse giro em 360 graus, nesse arcabouço jurídico. Pisamos agora em solo, nosso planeta. Agora respiramos agora este ar. Muito obrigado pela sua vinda. Primeiramente eu te convido agora, levanta da poltrona, se inscreva no canal, fortalecendo e edificando a casa. Vamos fazer amigos, vamos somar. Eu fico feliz com a sua tolerância, com a sua paciência. Estamos aqui transmitindo coisas úteis e não coisas úteis, mas sim o seu direito à informação. Vamos ao processo do trabalho, acerca de uma temática, senhores, sobre justiça gratuita. Justiça gratuita no processo do trabalho. Doravante, acerca da justiça gratuita, podemos destacar alguns pontos fundamentais que são inerentes a qualidades da vida da pessoa humana. A justiça gratuita será concedida em duas hipóteses: aquelas que recebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos regimes, do benefício do regime geral da Previdência Social. Aqueles que recebem mais, porém, eu diria aos senhores, não tiverem recursos para arcar com as despesas do processo. 790 da CLT. Entendemos que para a pessoa física basta a mera declaração de ausência de recurso, sendo a comprovação exigida apenas para a pessoa jurídica. Enquanto a declaração de insuficiência econômica de pessoa física pode ser firmada pela parte ou por seu advogado, desde munido de procuração com poderes específicos para esse fim, como exige o artigo 105 do Código de Processo Civil e a súmula 463 do TST. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso. O beneficiário da justiça gratuita arcará com os honorários periciais e advocatícios, segundo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente. A pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida, ainda que em outro processo a União responderá o que pelo encargo, nos termos do artigo 791-A da CLT, ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixado entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É o que determina o artigo 791-A e parágrafo 4º da CLT. Que vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado.
da decisão que o certificou. O credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. O beneficiário da justiça gratuita é isento de depósito recursal e não arca com as despesas do intérprete. Beneficiário da justiça gratuita está previsto no artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT. Nas varas do trabalho, nos juízes de direito, nos tribunais superiores do trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá ao que as instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. É facultado ao que? Aos juízes, órgãos, julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto ao translado dos instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Em primeiro lugar, esclarece que o benefício da justiça gratuita é devido às pessoas físicas e jurídicas, uma vez que vale-se das palavras aqueles que, para se referir aos que farão jus à gratuidade da justiça. A CLT, em consonância com o dispositivo do artigo 5º, inciso 74 da Constituição, segundo a qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A justiça gratuita, portanto, será concedida em duas hipóteses: aqueles que recebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Aqueles que recebem mais, porém não tiverem recursos para arcar com as despesas do processo. Entretanto, discute-se as pessoas físicas e jurídicas devem comprovar sua situação econômica para valer-se do benefício da justiça gratuita. O debate que determina que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Entendemos que para a pessoa física basta a mera declaração de ausência de recursos, sendo tal comprovação exigida apenas para as pessoas jurídicas. Ao nosso ver, está aí a interpretação correta. Contudo, pelo seguinte motivo, aos mesmos dispostos na CLT, ademais a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 74, já se referia que a comprovação de insuficiência de recursos e os tribunais entendiam para a pessoa física bastava simples declaração de tal insuficiência, sendo inexigível qualquer demonstração de pobreza. Doravante, a CLT determina o que é a comprovação de insuficiência de recursos, mas não esclarece em quais situações ou como a prova deve ser realizada. Autorizam-se a aplicação supletiva do Código de Processo Civil, no caso do artigo 99, parágrafo 3º. Entretanto, prevê a presunção de veracidade. E essa presunção de veracidade da alegação de que não há recursos financeiros para arcar com tais despesas do processo, apenas para a pessoa natural, sendo que a pessoa jurídica deverá comprovar o que tal impossibilidade financeira. A declaração de hipossuficiência econômica de pessoa jurídica pode ser firmada pela parte ou por seu advogado, desde munido de procuração com poderes específicos para esse fim, como exige o artigo 105 do Código de Processo Civil. As pessoas jurídicas devem fazer prova cabal da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, uma vez que não limita ao seu favor a presunção de pobreza. Nesse sentido, é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho consubstanciado na súmula 463 do Tribunal Superior do Trabalho. A assistência jurídica gratuita
a comprovação, a conversão da orientação jurisprudencial com alterações no CPC de 2015. Entretanto, a partir de 26/6/2017, para a concessão de assistência jurídica gratuita, pessoal, natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica, firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, é necessária a demonstração cabal de impossibilidade a arcar com as despesas do processo. Enquanto essa abrangência, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida, ainda que em outro processo a União responderá pelo encargo. O advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixado entre um mínimo de 5 e um máximo de 15, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Determina que o vencido beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrará que deixou de existir o que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Nos termos do artigo 844, no capítulo não comparecimento do reclamante à audiência, importa o arquivamento da reclamação. Entretanto, senhor, determina também que a ausência do reclamante importará na sua condenação ao pagamento de custas processuais, ainda que o beneficiário à justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. O pagamento de tais custas é condição para a propositura de nova demanda. Aponta também inconstitucionalidade material por impor restrições inconstitucionais à garantia da gratuidade da justiça àqueles que apresentam tais insuficiências de recursos, violando garantias constitucionais de amplo acesso à jurisdição e assistência judiciária integral aos necessitados, especialmente o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Artigo 5º, também 74, que garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Procuradoria-Geral da República ajuizou a DIN 5.766 com tais fundamentos. Também tal abrangência pela gratuidade da justiça, a memória de cálculos quando exigida para a instauração da execução. Esta foi uma importante definição do legislador aplicável ao processo do trabalho, pois preceitua que, tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas não define quem fará o pagamento. Mormente, nos casos de gratuidade da justiça, nessas hipóteses, aplica-se o Código de Processo Civil, de modo que o beneficiário de tal gratuidade está isento de antecipar os honorários do perito. Entretanto, o artigo 98, inciso 8º do Código de Processo Civil, que ainda estão inclusos pela gratuidade da justiça os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso,
para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa do contraditório. Frisa-se, inclusive, que tal benefício abrange o depósito recursal. Uma grande mudança introduzida pelo atual Código de Processo Civil foi estabelecida em seu artigo 98, inciso 9, que estende a gratuidade da justiça para os atos cartorários, notariais ou de registros decorrentes de processo em que houver o que a concessão da gratuidade da justiça refere-se aos atos necessários à efetivação da decisão judicial ou à continuidade do processo. O notário ou registrador poderá suscitar dúvida quanto à insuficiência de recurso após praticar o ato, requerendo ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 dias, manifestar-se sobre esse requerimento, uma vez que o notário ou registrador sejam vencedores na dúvida, poderão expedir uma certidão, incluindo o valor das custas, que valerá como título executivo extrajudicial. As multas processuais que lhes sejam impostas não se incluem nos benefícios da gratuidade da justiça. A concessão do benefício confere ao beneficiário o direito de não ter de adiantar as despesas, mas se no final o beneficiário for vencido, serão responsáveis por elas. Que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O responsável será condenado nas verbas de sucumbência, adiantadas ou não, uma vez vencido o beneficiário da gratuidade da justiça. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas se nos 5 anos subsequentes o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso. Caso em 5 anos não seja demonstrada a mudança de sua situação financeira, as despesas não poderão mais ser exigidas. O requerimento da gratuidade da justiça será feito na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O pedido superveniente poderá ser formulado por meio de simples petições nos próprios autos, não sendo o processo suspenso. Do mesmo modo, o benefício da gratuidade da justiça poderá ser requerido em qualquer fase do processo e na seara trabalhista, inclusive de ofício. O artigo 790, no parágrafo 3º, é facultado o quê? Aos juízes, órgãos, julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento do ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. No mesmo sentido, veja o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com o OJ 269. Entretanto, requerimento de isenção ou de justiça gratuita de despesas processuais, o momento oportuno. Entretanto, o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que na fase recursal seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso. Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre o relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo. Entretanto, neste viés, o atual diploma processual preceitua que a declaração de hipossuficiência de recurso por parte do advogado requer poderes especiais, para tanto nos termos em seu artigo 105. Enquanto o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver o que nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, porém, em atenção aos princípios da cooperação e do contraditório, antes de indeferir o pedido, o juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Consoante já exposto, presume-se verdadeira alegação de insuficiência de recurso deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isso é, a pessoa jurídica que terá de comprovar tal situação. A assistência do requerente por advogado particular não impede concessão da gratuidade. O atual diploma processual deixa claro que o fato de a parte ter um advogado particular não significa que ela tem condições financeiras de arcar com as demais despesas processuais. Caso o advogado seja particular e o recurso interposto, verse apenas sobre honorários, como trata de matéria que interessa apenas ao advogado, ele deverá o que arcar com as despesas processuais, não podendo aproveitar o benefício da gratuidade concedido à parte. Está dispensado do preparo quando for o caso apenas se comprovar que ele, advogado, tem também direito à gratuidade. Artigo 99, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo ao litisconsorte, ou seja, o sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expresso, conforme o artigo 99, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. A gratuidade é divisível e leva em conta o que? A especialidade a cada um. Quanto à concessão de gratuidade for feita em grau de recurso, o requerente estará dispensado de realizar o preparo. O relator examinará o que é gratuidade e, se indeferir, fixará prazo para a realização do recolhimento. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha e vamos que vamos. Um beijo no coração.